E a nossa pergunta do dia de hoje é do irmão Gilberto. Ele pergunta: quando Jesus morreu na cruz, carregou os nossos pecados. E a pergunta dele é: por que as doenças ainda existem? Esse é um assunto bem complexo, conteúdo extenso, mas vamos ler Mateus capítulo 8, verso 16 e 17. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Tem uma correspondência com Isaías capítulo 53, onde nesse capítulo messiânico, o profeta diz: era desprezado. Aliás, o verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, podemos entender que a obra redentora de Deus, ela foi bem abrangente. Podemos ver que, em primeiro lugar, o problema das enfermidades e das doenças está fortemente vinculado ao problema do pecado e da morte, que são consequências da queda de Adão e Eva. Enquanto a ciência médica considera as causas das enfermidades e das doenças em termos psicológicos, psicossomáticos, a Bíblia apresenta as causas espirituais como sendo o problema fundamental desses males. Então, devemos entender a causa para depois traçarmos o remédio, a terapia. Primeira coisa que o médico vai fazer é descobrir, diagnosticar a causa daquela enfermidade, para depois promover o tratamento. E na vida espiritual, a mesma coisa. Primeiro precisamos descobrir qual é a causa do que estamos passando e saber ter a orientação segura de um tratamento que Deus pode promover na nossa vida. No caso das doenças que estamos tratando, a Bíblia apresenta o pecado que afetou a constituição física e espiritual do homem. Vamos ler João capítulo 5, verso 5. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. O verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Então, no plano de Deus, na sua criação, não tinha a doença. Porque tudo quanto Deus fez, diz a Bíblia, era bom, ou foi bom, e é bom. Então o pecado, quando adentrou no homem, trouxe gravíssimos problemas, tanto no sentido físico como espiritual. Uma outra causa que a Bíblia, na linguagem bíblica, podemos ver para esses problemas de doença, é Satanás. Vamos ler Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Então vemos que a queda
como também o próprio inimigo, é o que a Bíblia apresenta dentro das causas das doenças. Agora, Deus tem uma provisão. A provisão de Deus, através da redenção, ela é muito abrangente quanto às consequências da queda. Assim como teve a queda, Deus tem uma provisão melhor, Deus tem um remédio melhor. Para o pecado, Deus provê o perdão. Então isso é muito importante para as nossas vidas. Para a morte, que é a consequência final do pecado, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, Deus provê a vida eterna e a vida ressurreta. E para a enfermidade, Deus provê a cura. Vamos ler o que o salmista diz no Salmo 103, verso de 1 a 5. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhum de suas bênçãos. E é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então Deus provê a cura, como podemos também ver em Tiago capítulo 5, verso 14 e 15. Entre vocês alguém está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecados, ele será perdoado. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve neste mundo, ele teve 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Dentro desses 3 ofícios, ele teve um tríplice ministério. Quais foram? Ensinar a palavra de Deus. Ele começou o seu ministério, conforme os evangelhos sinópticos de Mateus, a falar do seu querigma ou didaquê, que é pregar e ensinar. E ele, além de ensinar, ele pregava o arrependimento, que era o grande problema de todos nós, o problema do pecado, e as bênçãos do reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele vem trazer vida. E outro ministério que o Senhor demonstrou foi curar todo tipo de moléstia, doença e enfermidade entre o povo. É o que nós podemos ler em Mateus capítulo 4, verso 23 e 24. Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então o Senhor estava mostrando que na sua obra, através da redenção, da expiação dos nossos pecados, Deus também queria nos ensinar a palavra, pregar o arrependimento e, nesse pacote da salvação, também curar todo tipo de enfermidade. O que a Bíblia fala a respeito da revelação da vontade de Deus sobre a cura? A vontade de Deus no tocante à cura é revelada nas Escrituras. É uma declaração do próprio Deus, como lemos em Isaías, capítulo 15, verso 26.
Êxodo 15, 26. Dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Então Deus prometeu saúde e cura ao seu povo. Mas qual a condição? Se permanecesse fiel ao seu conserto e aos seus mandamentos. Então abrangia 2 aspectos. Primeiro, nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Seria uma espécie de julgamento que pus sobre o Egito. Segundo, eu sou o Senhor que te sara. Essa palavra sara, ela tem a conotação também de redenção. Deus continuou sendo o médico dos médicos do seu povo no decurso do Antigo Testamento, sempre que os seus sinceramente se dedicavam a buscar a sua face e obedecer a sua palavra. Como vemos no salmo que foi lido, Salmo 103, verso 3. É ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então, Davi tinha essa consciência de que o Senhor, ele operava a cura dentro da sua vontade. É um estudo bem profundo e, se o Senhor permitir, amanhã daremos a continuidade. Amém.